Olá pessoal, boa tarde a todos. Mais uma live aqui, Suno Meio-Dia. Hoje a gente vai falar um pouco do panorama geral aí da economia brasileira e também passar as atualizações da semana, né? Já adiantando também que a gente vai dar uma pincelada aqui sobre Copom, sobre FONC, que vai ter semana que vem, então super quarta. Mas antes, né, como sempre, estou aqui com os meus amigos economistas da Suno aqui, Gustavo Sung e Rafael Pérez. Fala aí, deu um. A gente teve feriado também semana passada, né? Semaninha mais curta, então deu uma boa tarde aí pra galera. Sung e Rafa. Fala pessoal, boa semana a todos, investidores. Tem bastante coisa para acontecer essa semana aí para vocês ficarem ligados, bastante agitação que pode ocorrer no mercado. E só para reforçar a mensagem, a gente não tem Copom e nem FONC essa semana, é só a semana que vem, mas como tem feriado, a gente já vai falar hoje. Boa, fala galera, boa tarde a todos aí, bom almoço, né? Acho que tem bastante coisa mesmo, como o Sumi falou, acho que a gente vai tentar trazer um panorama do que está acontecendo com a economia brasileira, né? A parte de atividade, enfim, saíram alguns dados semana passada, acho que a gente pode se situar aí melhor para onde está caminhando, né, a economia. Boa, é isso aí. O pessoal tá chegando aqui, né? A Vanessa mandou aqui um boa tarde. O pessoal tá entrando aqui na live, já temos algumas pessoas. Acho que enquanto a gente vai começando aqui, se o pessoal quiser mandar se o áudio tá bom, se a imagem tá boa, vão sinalizando aqui pra gente. Qualquer coisa a gente aciona o Cláudio aí que tá por trás das câmeras. Mas acho que tá tudo certo, a gente fez uns testes aí antes de começar. E vamos lá, acho que vamos passar um pouco do que aconteceu na semana passada. Acho que o Rafa pode começar, né, Rafa? Boa. Então, acho que de semana passada, né, a gente estava aguardando alguns dados de atividade econômica, né? A gente já tinha, né, o IBGE ele atrasou um pouco, né, porque ele estava mudando a metodologia e tal, então a gente já estava aguardando alguns dados aí para saber melhor como é que está caminhando aí os principais setores da economia, né? Varejo, serviços, indústria, né? E aí, essa semana passada, a gente já teve mais alguns dados aí de BCBR também, que aí, no caso, é o Banco Central, né? O BCBR é aquela prévia do PIB. E a gente também teve dados de indústria, né? Mais um dado de indústria. Essa semana vão sair dados aí do varejo e de serviços, a gente vai comentar melhor depois. Mas, no geral, o que a gente tem notado, né? Algo que a gente já tem batido na tecla, né, nas últimas vezes, mas é muito a questão da desaceleração da economia brasileira. Né? Os dados, né, a gente já vinha, né, desde o ano passado, a gente já vinha avisando que a economia brasileira já está no ritmo de desaceleração, já ali desde o terceiro, quarto trimestre de 22, né, quando a gente olhou para o dado de PIB do último trimestre de 22, a gente teve uma queda. Então, a gente já tem aí sentindo os efeitos cumulativos das taxas de juros, né, que estão bastante elevadas, né, a inadimplência das famílias, né, você tem o cenário externo também, ele é bastante ainda estável, né, recentemente as questões no setor bancário dos Estados Unidos, enfim, são uma série de pontos, né, de elementos que trazem aí, né, uma perda de dinamismo da economia brasileira. Por exemplo, né, também o mercado de trabalho, uma perda de dinamismo. E a gente escreveu até um pouco sobre isso, né? O pessoal que tiver curiosidade no relatório de macroeconomia dessa semana, a gente está falando um pouco de atividade econômica, para situar um pouco o investidor para onde que a gente está caminhando, né? O ponto principal é que a economia brasileira está desacelerando, tá? Quando a gente olha, por exemplo, para os dados do IBCBR que saiu agora, foi o primeiro dado do ano, de janeiro. O IBCBR ele praticamente ficou estável, ele teve uma queda de 0,04. Mas aí, quando a gente nota, por exemplo, a gente pega os dados do trimestre, né, dos últimos 3 meses, a gente nota uma desaceleração mais forte. Então, a gente já começa a enxergar mais claramente como é que está esse início de ano. Esse início de ano está naquele justamente cenário que a gente trouxe de perda de dinamismo, de tração da economia brasileira. Só que aí a gente tem que saber também olhar para os setores, né, para entender melhor como é que está a situação de cada um. Por exemplo, se a gente olha o varejo. O dado de varejo que veio, eu até trouxe na semana passada, foi um dado até mais animador, né, e veio um pouco acima das expectativas. Mesmo assim, né, a gente tem que tomar um pouco de cautela, porque o varejo não é muito influenciado pelo consumo, né? E a gente teve aí uma melhora recente, aí, enfim, né? O governo tem buscado incentivar o consumo, isso aí pode trazer algum fôlego para o setor no geral. Mas quando a gente olha, né, na big picture, né, a gente olha ali mais o cenário macro, a gente percebe que o varejo ainda vai ser bastante afetado, porque você tem uma perda de dinamismo no mercado de trabalho, ainda a inadimplência está alta, o crédito ainda está sendo bastante afetado, está bastante caro, né? Então, se a gente for olhar no geral, aquele varejo que está mais ligado ao crédito, esse sim vai ser mais afetado. Mas, como você tem essas medidas de incentivo ao consumo do governo, isso pode aí sustentar ainda um pouco o varejo ao longo do ano, mas não deve ter grandes, né, saldos, né, uma grande expansão
dado que o cenário brasileiro ainda é bastante desafiador. Se a gente olha, por exemplo, para serviços, o serviço ele foi o grande motor da economia em 2022, e a gente avisava, para esse ano o serviço vai perder fôlego, vai perder tração, porque, né, até porque a base de comparação no ano passado é muito alta e a economia brasileira também está desacelerando. E aí o dado, né, de que a gente veio de janeiro já mostrou isso, teve uma queda forte aí de mais de 3% no mês de janeiro, e já mostra que o setor de serviço está acomodando já no crescimento, provavelmente ele vai ficar mais estável esse ano. E como é um setor que tem muito peso na economia brasileira, quase 70%, isso se reflete em menor crescimento do Brasil, né? Então, esse ano a gente, obviamente, deve crescer bem menos que no passado, e um dos principais causadores disso é justamente o setor de serviço, que esse ano deve ficar mais estável. E, por último, quando a gente olha para a indústria, né? A indústria é o setor que mais é afetado pela política de taxa de juros, ciclos de juros mais elevados, afeta diretamente a indústria, né? Fica muito mais caro você tomar crédito, fazer financiamentos, empréstimos, e a indústria, mais um dado aí que saiu, que mostra aí que a indústria caiu, né? Caiu em janeiro, caiu em fevereiro, e provavelmente vai ser o setor que mais vai ser afetado aí esse ano, provavelmente também ficando instável, né? Pode ser que esteja uma ligeira queda, mas no geral a gente vai ver a indústria sofrendo muito esse ano. O único setor da indústria que ainda tem, né, salvado um pouco o setor no geral é a indústria extrativa, que é basicamente minério de ferro, petróleo, são setores ainda que têm tido algum crescimento nos últimos meses, muito por conta aí das condições favoráveis, né, tanto para minério de ferro quanto para petróleo, né, as commodities estão em altas, enfim, isso aí tem favorecido um pouco o setor. Então, e aí quando a gente olha para o mercado de trabalho, a gente nota que já tem, né, um aumento da taxa de desemprego, né, a taxa de desemprego caiu ao longo de 2022, e os dados desse ano já mostram um aumento, né, já agora está em 8,6, a tendência é que continue aí aumentando, taxa de desemprego. O CAGED, apesar de estar surpreendendo um pouco, né, a gente também já nota uma desaceleração. Então, a gente nota uma disseminação em praticamente todos os setores, né, praticamente todas as categorias, uma desaceleração da economia brasileira. Isso se reflete também muito nos índices de confiança, né? É interessante a gente olhar para esses índices de confiança, principalmente consumidor e empresários, porque eles trazem um panorama do que esses agentes econômicos, né, que são os principais, né, os empresários e os consumidores, o que eles estão olhando, enxergando do atual momento e enxergando lá para frente. E a gente nota aí que a gente teve uma melhora, né, marginal ali em março, mas a gente nota que esses índices estão bem abaixo, estão numa situação mais de pessimismo, né? Eles estão ali, se a gente olhar ali na linha, eles estão em 90, né? 100 seria o nível neutro, e eles estão próximo de 80, 90, né, no índice, né? Então isso quer dizer que ainda está bastante pessimismo, tá bem abaixo aí do que seria o ideal, e ainda é um setor que ainda os índices de confiança ainda vão mostrar, né, a tendência é que ainda os consumidores ainda vão ficar receosos ainda, né, em relação, né, a consumo, né, muito por conta aí do cenário adverso. Tem talvez faixas de renda mais baixas, né, que aumentarem um pouco a confiança, muito por conta desses programas do governo de incentivo ao consumo, né, os enrola, aumento de isenção de imposto de renda, salário mínimo, mas foi muito localizado nas faixas de renda mais baixas. E para os empresários, no geral, né, a situação é bastante adversa, de novo, né, taxas de juros altas, economia desacelerando, né, ainda alguns problemas aí no cenário internacional, então você nota que ainda há um forte pessimismo, né, nesses setores. Então, no geral... Só um adendo nesse ponto de... só um adendo, Rafa, rapidinho, nesse ponto de pessimismo, né, que você falou sobre confiança e tudo mais. Essa semana a gente vai ter, né, vai começar, não só, tem nos Estados Unidos também algumas empresas soltando resultado, mas no Brasil a gente começa também a ver resultados referente ao primeiro TRI de 2023. E vai ser importante, né, da gente acompanhar, inclusive os relatórios, principalmente de ações, né, vão cobrir esses resultados, e para a gente confirmar, né, se realmente esse sentimento vai se reverter em resultados ruins, ou se não, se efetivamente a receita às vezes pode cair de algumas empresas, mas eles conseguem compensar em custos, né? Muitas empresas estão focando em custos nesse começo de ano, cortando, né? Às vezes demitindo, ou às vezes, enfim, reformulando aí seus produtos, e aí vai ser importante da gente observar isso a partir dessa semana, para ver efetivamente se esse pessimismo se converteu em resultados ruins ou não, se, pô, às vezes o que o mercado espera vai ser surpreendido com os resultados que vão saindo. E para acompanhar isso também, né, até comentando aqui, os relatórios de ações dentro da Suno vão cobrir mais essa dinâmica aí. É só esse ponto aí. Pode continuar.
Não, boa. Então, é só para, né, resumir, assim, basicamente, o que a gente olha hoje que está restringindo o crescimento no Brasil hoje. Se lá durante a pandemia os problemas eram muito mais de oferta, né, se tinha desorganização ali nas cadeias produtivas, hoje essa restrição do crescimento da economia brasileira está mais ligada à demanda, né? Então, você está vendo uma diminuição da demanda por crédito, por consumo, por investimentos, então isso aí tem afetado mais esses setores que são justamente que são mais ligados ao quê? Ao ciclo econômico, né? São mais ligados ao crédito. Esses setores da economia brasileira, principalmente a indústria, né? Alguns setores de varejo, né? Esses são setores que vão ser mais impactados aí esse ano. Por outro lado, o que a gente nota é que aqueles setores que são menos ligados ao ciclo econômico, que são então dependem menos, né, das condições internas, eles vão acabar muito provavelmente puxando mais o crescimento esse ano, como é o caso do agronegócio. A gente tem se falado assim também há várias semanas que o agro vai ser o principal, né, motor da economia, né, a safra recorde, os preços de commodities em alta, isso tem beneficiado bastante. E por fim, também é importante mencionar aqueles setores que são bastante ligados ao consumo, né, principalmente de não duráveis, né, bens não duráveis, enfim, também talvez sejam um pouco beneficiados por conta desses programas, dessas medidas de incentivo ao consumo, né? Então a gente tem uma série aí de medidas que vão ser implementadas, estão sendo implementadas e vão ser implementadas pelo governo, que talvez tragam algum fôlego e sustentem um pouco a demanda. Então, se a gente poderia ver uma desaceleração mais forte aí de consumo, da demanda doméstica, esses programas devem sustentar um pouco e devem trazer algum crescimento aí da renda, né, das famílias, do consumo das famílias. Mas, no geral, esse vai ser um ano aí de menor crescimento, de desaceleração, e aqueles setores que são mais ligados ao ciclo da economia vão ser mais afetados, e aqueles que são mais resilientes, né, que são menos ligados aí à economia e à atividade, vão se beneficiar mais. Boa. Eu acho que a gente pode falar um pouco do Focus também. Ô, Vini, você não queria comentar da renda fixa? Você tinha comentado com a gente na Boa. semana passada? Em relação à semana passada, a gente teve uma semana mais curta, né? Se a gente pegar aí por conta do feriado de sexta. E assim, em relação a juros futuros, né? A gente vem observando uma tendência de queda na curva. Se a gente comparar com o começo do ano. Então, desde que foi apresentado lá o arcabouço fiscal, acho que foi na última semana de março, se eu não me engano, ou na primeira de abril, deve fazer umas 3 semanas aí, ou não, eu também posso estar perdido no tempo aqui, mas desde que foi apresentado a primeira vez que teve a coletiva do Haddad lá e tudo mais, os nossos juros futuros começaram a cair. Né, e com isso, os prêmios dentro da renda fixa, principalmente os títulos indexados à inflação, também começaram a ter um juro, né, na sua taxa de retorno um pouco menor. Isso é positivo, né, porque a gente tem um ganho ali de marcação a mercado, só que na última semana especificamente, a nossa curva, principalmente na parte mais longa, ela subiu um pouquinho, né, ela abriu um pouquinho. Então, assim, é difícil da gente atribuir, né, eu já disse isso aqui algumas vezes, é difícil a gente atribuir o movimento da curva de juros para algum fato específico, né, algum acontecimento específico. Né? Na semana passada, o mais relevante foi a entrega do arcabouço lá para o Congresso. Né? E até então, né, o Sung vocês até fizeram, né, um relatório falando sobre isso especificamente. E assim, eu acho que é mais o mercado tentando entender ali, se ajustando com o que vai acontecer, fazendo projeções, né? Eu tenho visto também algumas projeções saindo aí, inclusive a Suno também tem as dela, né? Inclusive é o Sung e o Rafa aí que fazem. E eu acho que para renda fixa, o ponto do arcabouço existir, independente se ele é positivo ou não para a economia, eu acho que ele existindo já foi um ponto mais positivo, por isso que o mercado reagiu dessa forma. E assim, na última semana a gente viu as taxas abrirem um pouquinho, movimentos ali marginais, não, acho que não representam uma tendência ali de algumas semanas, de meses daqui para frente, mas na última semana foi o que aconteceu. Acho que a gente também está esperando alguns movimentos, né? Por exemplo, inflação, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, são pontos relevantes. Né? Na semana passada, até alguns dirigentes comentaram sobre inflação, falando sobre taxa de juros, né? Também relacionando, né? Sobre Fed Funds. Muita gente esperava. Se a gente pegar um mês atrás, a maioria do mercado esperava que a Fed Funds ia parar, né? Ia ficar nos 4,75 ali, 5%, ia parar onde estava. E agora, se a gente pegar as expectativas para a semana que vem, né, a maioria já espera que vai ter um aumento de 25 pontos base. Então, a gente vai acompanhando que assim, o mercado vai mudando suas expectativas conforme os acontecimentos. Né, esperavam que iam parar por conta da quebra dos bancos lá e tudo mais, tudo que aconteceu lá fora.
nos Estados Unidos, na Europa também. E agora já se espera um aumento de novo de 25 pontos percentuais. Aqui no Brasil a expectativa é de manutenção e os juros ficam nessa. Uma semana a gente tem alguma coisa mais positiva, ele cai um pouquinho, mas nada muito relevante. Em outra semana vem alguma notícia um pouco mais para o lado pessimista ali. A gente tem um pouco de abertura, mas assim, na média, se a gente pegar a tendência, ele vem caindo desde o começo do ano, mas é aquilo, né? A gente já falou também, já apresentou, acho que foi na semana passada ou na retrasada, que se a gente compara com a curva de um ano atrás, a nossa curva ainda está bastante estressada e os prêmios ainda relativamente elevados, né? Não quer dizer que eles pararam por aqui, mas ainda estão elevados, né? Estados Unidos também a curva está bastante invertida, já esteve mais, mas ainda está invertida, né? Se a gente pegar o juro de 2 anos e comparar com o de 10, né, o de 2 anos é maior que o de 10, então isso significa uma inversão de curva. Então eu acho que na tendência a gente não teve grandes movimentações, mas na semana em si a gente teve uma leve alta ali nos títulos, não só públicos, né, mas nos públicos que a gente vê mais movimentações ali, e não altas na taxa de juros para quem já tem o título não é tão positivo, né, porque aí a taxa de juros abre, né, a taxa de juros sobe e o preço do título cai. Mas na média ali, se a gente pegar algumas semanas para trás, não é bem esse o movimento, né? Então, acho que foi mais um movimento de curto prazo ali, alguns ruídos. Estava até abrindo aqui no nosso plataforma, se a gente pegar a teoria da curva de juros futura de hoje, em relação ao dia 19 da semana passada e até o início do mês, eles estão muito parecidos. Mas em relação à semana passada, especificamente ao dia 16, que é segunda-feira passada, está bem maior do que a parte de longa do que agora. Então, assim, desculpa, a parte longa está maior do que 2 semanas atrás, uma semana atrás. Basicamente, é tudo incerteza em relação ao arcabouço, né? Acho que Exato. A gente escreveu aí, vai sair hoje publicada a nossa análise sobre o arcabouço, os pontos aí que a gente considera um pouco ainda a serem definidos, talvez mudem, passem por alterações no Congresso. Tem umas contas ali que a gente fez, contas meio básicas que podem gerar um tipo de apreensão. Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo factível aqui. Bom, eu vou dar um simples exemplo, tá, pessoal? Para calcular a receita, vamos lá, a gente tem um novo arcabouço fiscal, a gente tem uma estimativa de receita, e aí, com base nisso, a gente calcula a despesa, né? Porque tem aquele vínculo, agora a despesa vai ser vinculada à receita para, no fundo, crescer menos. E para você calcular a despesa que vai ser gasta no ano que vem, você vai pegar 70% da receita e vai colocar ainda a inflação. No fundo, você quer saber o gasto nominal dele, certo? Então, vamos pensar aqui que o gasto real para o ano que vem é 0,6, somado aí uma inflação que a gente espera para 2023 de 6%, 6,2% a gente tem aqui. Então, o gasto nominal para o ano que vem vai ser 6,9%, 6,8%, certo? 0,6% da parte real, mais 6,2% na projeção. O gasto nominal ano que vem vai crescer 6,8%. Quase 7%. Quase 7%. Só que isso, de novo, a gente está colocando uma inflação projetada. A gente espera que vai crescer 6,2% a inflação esse ano. Então, agora passamos para 2024. Então, a gente imagina que o gasto nominal vai ser de 6,8%. Só que e desse 6,8%, de novo, tem uma parte de 0,6% de crescimento real. Passamos para 2024. A expectativa de inflação para o ano que vem vai ser 4%. Vou chutar aqui, tá? 4%. Então, de 6,8% nominal, tira a inflação de 4%, a gente tem um crescimento real da despesa de 2,8%, certo? Só que o limite máximo para gastos reais no ano que vem pela banda é 2,6%. Pela regra estabelecida pelo gasto, pela nova regra fiscal, o mínimo é 0,6% e o máximo 2,5%, perdão. Então, no fundo, a gente está com um limite máximo de 2,5%, estabelecido pela regra, mas pelas contas que a gente fez aqui é 2,8%. Então, tem um certo descasamento aí que precisam discutir, né? Vai depender muito da projeção de inflação que o governo vai fazer, né? Qual vai ser a inflação. Exato. Então, a gente tem que decidir isso também. Então, tem outros pontos ali, por exemplo, o enforcement, que a gente fala,
Se o governo não conseguir cumprir a meta, ele vai mandar um recadinho, vai escrever uma carta para o Congresso e não vai infringir nenhum tipo de lei. Também aí a gente olha como ruim, né? Pela lei de responsabilidade fiscal, o cara era obrigado, ia sofrer consequências. Então tem algumas coisas aí que precisam ser averiguadas no nosso relatório, a gente escreve tudo, que gerou de novo apesar de um norte que foi muito positivo para o arcabouço, que fez as curvas e o mercado desestressar, quando a gente olhou o texto em si, a gente viu alguns poréns. Por exemplo, ele agora tem uma exceção de 13 gastos que estão aí na lista que não vão fazer parte desse novo arcabouço. Também aí é algo ruim. Então tem um caminho longo pela frente, que eu acho que eu posso até entrar na questão dessa semana, que essa semana acho que o mercado vai ficar muito à espera da tramitação que foi para o Congresso, já foi definido o relator, então a gente precisa entender como que eles vão ser discutidos pela frente, somados aí uma CPMI, que é uma CPI mista, né? CPI-M, né? CPMI, né? CPMI, né? Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que é sobre o 8 de setembro, entre senadores e deputados. O governo não queria levar muito para frente, muito porque isso poderia atrapalhar a agenda, né, tanto das medidas provisórias que foram aprovadas, tanto essa agenda econômica. Ele não tem uma base suficiente no Congresso para poder barrar algum tipo de possíveis consequências que possam existir da comissão, mas aí soltaram os vídeos, né, a CNN, que é um canal aí de televisão, conseguiu as imagens, divulgou, e aí tinha o ministro do Lula. Então, gerou um pessimismo um pouquinho maior, e aí agora a CPMI deve ser emplacada, e aí o governo agora o governo passou a apoiar a CPMI, e agora tenta aí diminuir as consequências que possam existir via relatoria, ou tentar utilizar uma melhor narrativa para evitar qualquer desgaste que possa haver na sua popularidade. Então também esse é um tema importante para a gente ficar de olho. E aí, Vini, eu vou falar os episódios da semana, a gente pode terminar com Fox, pode ser? Beleza. Então, pessoal, para ficar de olho, então a gente tem nos Estados Unidos diversos resultados de empresas, como principalmente as Big Techs, então Amazon, Microsoft, Alphabet e Facebook, né, o Meta, para vocês ficarem ligados que isso vai gerar um certo pessimismo ou não no mercado, principalmente no mercado norte-americano. Depois dos layoffs, né? Vamos ver como que se deu aí a melhora ou não das margens, e isso vai afetar um pouquinho o mercado. Além disso, a gente tem dados de PIB do primeiro trimestre nos Estados Unidos e dados de inflação na sexta. Ambos podem afetar aí a decisão da taxa de juros do FONC, que vai ser realizado no dia 2, 3 de maio, então, ou seja, daqui uma semana. Se a inflação vier mais forte ou não, como que o Fed vai olhar no cenário. A gente vê um aumento marginal de 0,25 pontos percentuais na taxa de juros lá, chegamos aí ao patamar de 5%. A gente vai ver se vai ter ajustes adicionais ou não, mas a princípio já está contratado um aumento lá. E aqui no Brasil tem vários dados de atividade, como taxa de desemprego, comércio, serviços ao longo dessa semana, mas acho que o principal é o IPCA 15 na quarta-feira, que é aquela prévia de inflação, e aí a gente pode ter mais diretrizes, que também na semana que vem a gente tem reunião do Copom, do Banco Central aqui no Brasil, dia 2 e 3 também, com a decisão na quarta-feira, e a depender de como que vier os dados de inflação, eu acho que o Banco Central já tem aí disposição para começar a discutir possíveis cortes nos juros no futuro. O Roberto Campos Neto, nas últimas semanas, declarou que a inflação ainda está chata, está acima do ideal, tem um pouco ainda de inércia, mas eu acho que ele não quis afrouxar nenhum tipo de posição do Banco Central que possa existir. Ressaltou aí as iniciativas do Ministério da Fazenda na parte fiscal, mas, ao meu ver, eu acho que ele já poderia, pelo menos, já indicar algum tipo de conversa nos seus modelos, que eles já começam a ver cortes esse ano. Já estão, né, se criando um pouco algumas condições, né, para a gente poder discutir já isso, né? E aí, para finalizar, a gente está com a nossa colinha aqui, a gente tem dados, por exemplo, de GPM, sai na quarta-feira também, tem dados de BCBR, que o Rafa comentou, vai sair na sexta, a inflação nos Estados Unidos, assim, já comentei, mas acho que esses são os principais indicadores. Semana bem movimentada, né, de dados, né, principalmente de atividade econômica e Estados Unidos, que acho que o mercado vai estar muito de olho, né? Esse dado de PIB dos Estados Unidos ele é muito, né, relevante, né? A gente saber quais setores estão acelerando, desacelerando, como é que a gente pode esperar, se vai vir mais fraco, se tem algum indicativo de uma recessão breve, né? Uma recessão não, mais uma desaceleração, né?
que lá é diferente, eles não consideram recessão como dois trimestres seguidos de crescimento negativo, né? É um pouco diferente lá. Mas isso somado à inflação, né? O índice PCE, que é o índice favorito ali do Fed, né? A gente vai ter uma noção melhor aí do que a gente pode esperar, né? A gente tem falado, né? O Fed vai avaliar reunião a reunião. E os dados que saem pré-reunião vão ser aqueles mais aguardados sempre, porque eles vão dar um indicativo aí de onde que está caminhando a economia, né? Exato. E aproveitando também, eu ia comentar aqui, acho que foi na semana passada, o Howard Marks, né? A gente estava falando disso semana passada, estava falando com o Sung semana passada disso. A gestora dele, né, que é a Oaktree Capital, soltou o memorando dele, né, que é muito famoso, os memos do Howard Marks. E nesse último ele fala sobre o SVB e tudo o que aconteceu, né? Fala um pouco sobre incentivos e tudo mais. Então recomendo também. O Sung falou que pré-FONC é importante os dados, né? E eu lembrei que no último ele comentou um pouco sobre os bancos lá. E agora o Marx também falou sobre o SVB e o que ele entendeu sobre quais as lições, né, que a gente pode tirar de tudo que aconteceu. Então eu recomendo a leitura. Tem no site da Oaktree ou até se você jogar lá Memo Howard Marks no Google, você vai achar. Saiu semana passada, eu acho, ou na retrasada. E tá bem legal, acho que é bem bacana aí para quem se interessar. Boa, e para finalizar o último tema aqui, a gente está falando do Boletim Fox. Pessoal, é bastante estável aí para períodos mais longos. A gente teve algumas alterações aí marginais. A gente teve aumento da inflação, a inflação continua aumentando para 2023, mas é algo conjuntural, a gente até escreveu isso recentemente, tem umas questões da gasolina que estão sendo influenciadas aí. Mas o importante para 24, 25, 26, elas permanecerem estáveis. Acredito que devem continuar estáveis para a semana que vem, e isso é extremamente importante para o Banco Central, que eu acho que pela quarta semana consecutiva, as expectativas de inflação para 2025 e 2026 estão estáveis. O Banco Central, ali preocupado, deve pontuar isso na sua reunião lá de dia 3 de maio. Até porque, né, Sumi, 25 cada vez mais começa a chegar mais perto do horizonte, né? Exato. 24 é o principal, mas conforme a gente já caminhando ao longo do ano, 25 já começa também a entrar mais forte no horizonte do Banco Central, né? E lembrando que em breve a gente começa a discutir metas de inflação. Então a gente também tem que ver, o Haddad deu uma declaração esse fim de semana para o estado de São Paulo, uma entrevista, ressaltando um pouco aí possíveis mudanças que possam existir na meta de inflação, mas aí a gente tem que acompanhar. Lembrando que a votação é entre Haddad, Roberto Campos Neto, Simone Tebet, Simone e Roberto Campos estão aí mais comprados de não alterações na meta. E de PIB, a gente teve um crescimento de 0,96, já estamos chegando a 1%. Sei que o Rafa aí trouxe que a gente vai ter uma desaceleração da economia brasileira, muito por conta aí da alta dos juros influenciando a atividade. Mas a gente tem uma questão inercial de 2022 que foi muito bom para 2023. Então a gente tem um carrego estatístico, a gente chama. O agro deve puxar um pouco aí no primeiro e segundo trimestre. Tem umas questões de crédito que devem ajudar a sustentar e políticas de incentivo do governo. Então a gente pode ver ainda, continuar vendo um crescimento aí até 1%, 1,2%, mas a tendência é que a gente, pelo menos no primeiro semestre, a gente tem ainda um bom crescimento e já no segundo um pouquinho mais de lado. Mas em breve aí a gente também vai calibrar nossas projeções. Isso também impactou 2024. O que me chamou a atenção, o câmbio para 2023, 2024 caiu marginalmente, muito por conta, acho que, da apresentação do novo arcabouço fiscal. E importante que a Selic aí está estável, 2,50 em 2023, 10 em 24, 25 em 26, também 9 e 8,75 respectivamente. De novo, bem estável, algumas só ajustes marginais em alguns pontos aí do Fox. Eu só ia destacar a questão do câmbio, que rapidinho, só para o pessoal ficar de olho. Se a gente notar essa tendência de valorização, né, do real, né, uma valorização do câmbio, ficando aí mais próximo, atualmente aí ele está rondando já os 5, mas se a gente notar que essa tendência veio para ficar, isso pode ser um fator a favor, né, do Banco Central e da inflação, né? Normalmente quando você tem uma valorização do câmbio, isso acaba ajudando aí um pouco a inflação, né? Porque, enfim, quem importa, né, pode repassar, você vai ter custos menores aí, principalmente dos importadores, insumos e tudo mais. Então, esse é um ponto importante de estar no radar, que a depender de como vai vir o câmbio, se mantiver essa tendência, a gente pode ter aí uma melhora da inflação, né? Esse ou no próximo ano, né?
Sim, sim. A gente está com um câmbio de 4 e pouco, aí subiu para 5,7 agora no momento, se eu vi hoje pela manhã. A gente ainda vê que tem grandes coisas para acontecer, volatilidade, juros nos Estados Unidos, pode ajudar a pressionar um pouco o câmbio ainda pela frente, tá? Nosso relatório, a gente tem um cenário pessimista, otimista, ele está se caminhando um pouco mais ali para o otimista, dado o nosso cenário base, né? Mas, de novo, há grandes volatilidades. Ainda eu não vejo o câmbio abaixo de 5 de forma sustentável pela frente, não vejo nenhum fator estrutural para isso, com juros subindo nos Estados Unidos. Brasil pode melhorar se houvermos queda de juros pela frente, mas acho que o arcabouço fiscal, a apresentação de melhora da arrecadação pelo Haddad, que é 100 a 150 bi, vai ainda ter muita coisa pela frente. E câmbio no Focus é uma coisa que muda, qualquer questões assim já muda para cima e para baixo, então não é tão estável como as outras variáveis macro. Então, assim, Focus eu tomaria um pouquinho de cuidado aí pela frente, mas a gente segue essa tendência de médio prazo. E lembrando também que esses dados que aparecem aí, acho que o mais difícil de saber ali é o câmbio, né? Porque é para o final do ano, e você pega daqui para o final do ano, a gente tem, sei lá, 8 meses. E 8 meses para a gente projetar o câmbio para projetar IPCA já é difícil. E o câmbio, então. E até eu ia comentar, né, sobre Selic. A curva parece que casou com o Focus na parte curta. Né? Então o Sung estava comentando, né, que hoje, por exemplo, se a gente comparar com 2 semanas atrás, a gente tem uma abertura na parte longa. E foi o movimento da semana passada também, né? Uma abertura mais na parte longa. Na parte curta, a gente vê que está praticamente estável aí há, sei lá, um mês. Né? E casou com o Focus aí essa projeção de 12,5. Então é como se o Banco Central cortasse aí 1,25 pontos percentuais no total, né, até o final desse ano. Então vamos ver aí se efetivamente vai acontecer isso, né? Se a gente vai ter algum sinal aí na próxima semana, ou se o Focus também vai ter que se reajustar, a curva vai se reprecificar e assim por diante, né? Mas acho que é isso. Não sei se vocês têm algum ponto, senão seguimos e liberamos o pessoal para almoçar aí. Do meu lado por aqui, ó, que se alguém tiver alguma pergunta também fica à vontade já. Exato, se alguém tiver algum ponto aqui, pode mandar no chat que a gente está de olho. Não sei se tem algum e-book aqui, acho que tem um e-book na descrição, né? Pra gente liberar pro pessoal. Vamos ver aqui. Só um segundo. Não dá pra ver. Bom, acho que pessoal, temos. qualquer coisa, se tiver aí no link, fica à vontade. A gente era para estar, mas normalmente a gente coloca um e-book grátis de ações, se eu não me engano, né, Vini? Que a gente até divulgou semana passada, com olhar empresas, dicas aí para você conseguir entender melhor como analisar empresas da Bolsa. Basicamente. Sim, a gente tem colocado como analisar uma ação, né? E acho que vai calhar bem também com essas próximas semanas, porque vão soltar bastante resultado. E às vezes a gente. É engraçado, porque às vezes a empresa solta um resultado que é bom, só que quando você vai olhar no mesmo dia ou no dia seguinte, a cotação daquela empresa cai, né? Aquele negócio de sobe no boato e cai no fato. Então é importante você saber analisar e ver os números, né? Que independente se surpreende ou não o mercado, né? O consenso, se você entende aqueles números e entende que a empresa tem um fundamento bom, não importa o que vai acontecer no dia seguinte, né? Então é importante, o e-book está aqui na descrição, confirmei aqui, é só baixar. E é isso, pessoal. Acho que do nosso lado aqui, passamos os recados, nos falamos via relatório agora, certo? Exatamente. Boa. Então é isso, galera. Boa tarde a todos. Valeu, Sung, valeu, Rafa, como sempre. Um abraço e até a próxima. Valeu, Vini. Valeu, pessoal. Valeu, Rafa. Falou, gente. Valeu. Até a próxima.